Social. Vamos botar os óculos. Para não dizer errado, a inserção profissional de jovens aprendizes via tecnologia. Nós vamos promover agora, em seguida, um debate bastante importante com a participação do ministro Ronaldo Nogueira, né? E antes disso, nós vamos só fazer uma apresentação do Dudu Gaiteiro aqui, que é um jovem aprendiz, né? É um jovem que estuda nas turmas de robótica. Inclusive, veio para o FISLE para fazer esse trabalho de aprendizado. Vai lá, Dudu. Mas Dudu Gaiteiro, maravilhoso, muito bom. Vamos mais uma para animar essa turma e para chamar o pessoal lá de fora aqui para dentro para discussão, para a gente poder começar o painel. Muito bem, maravilha, muito obrigado, Dudu. E, ministro, Dudu, ele tem feito apresentações em diversos festivais e espaços no Brasil inteiro, está à disposição do Ministério do Trabalho, tá? Está à disposição. Então, agora eu vou pedir a ajuda do Higino, o Higino vai me ajudar aqui para a gente compor a mesa. Eu queria, primeiramente, convidar o ministro para compor a mesa. Por favor. Quem? Pessoal, eu queria chamar aqui para compor a mesa nosso diretor do curso de computação aqui da PUC, professor Dotti, por favor, para compor aqui a mesa. Queria chamar também o Cesostres, representando o programa Interleges, Senado Federal. Professor Paulo Meirelles, representando a UNB, Universidade de Brasília. Daniel Chin, representando o Lab Hacker da Câmara dos Deputados. Queria chamar também a doutora Denise Brambila, Superintendência Regional do Trabalho, grande nome no mundo da aprendizagem. E eu espero contar com a participação de todos vocês nesse debate, que não vai ser um... Opa! Tudo sob controle. Eu queria
deixar claro para vocês que, mantendo a tradição do FISLE, isso daqui não vai ser um bate-papo formal somente com os integrantes da mesa. Nós queremos abrir o diálogo, queremos ouvir a opinião de todos, para que assim possamos construir uma nova política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho pela aprendizagem. Precisamos ouvir os depoimentos, as opiniões dos mais jovens, dos mais experientes, do Alessandro, você é um grande exemplo, Rafael também, você, Fabiana, vem representando o lado dos empregadores, temos mais presenças aqui da Superintendência Regional do Trabalho, temos também aqui o representante da Fundação Roberto Marinho, enfim, muita gente que tem muito para contribuir sobre esse tema. Queria dar a palavra para o ministro abrir o nosso painel, para que depois possamos dar continuidade aos trabalhos. Eu quero cumprimentar a todos, e no momento em que eu cito o Sadi, que foi meu colega de aula, e é um dos idealizadores desse evento, ele tem sido também desbravador dessa ideia, dessa causa. Eu, citando o Sadi, eu quero citar a todos os componentes da mesa que já foram aqui nominados pelo protocolo, e dizer do nosso reconhecimento da importância da iniciativa e a grandeza desse evento. Esse evento, ele traz significados que são muito importantes para o Brasil. Primeiro, a grandeza de uma nação, ela não se constitui somente na grandeza dos seus edifícios, no que diz respeito à sua renda, mas reside no número de cidadãos que tenham o domínio sobre o conhecimento da tecnologia. Uma nação, ela não será soberana se os seus filhos não obtiverem o conhecimento, o amplo conhecimento do mundo tecnológico. O mundo hoje exige isso, e isso diz respeito também à própria, não só no que diz respeito à soberania nacional, mas também à segurança nacional. A iniciativa, ela abre também caminhos para que o Ministério do Trabalho, os outros ministérios que fazem parte desse componente muito amplo, como é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que aqui está representado, as outras estruturas de governo, para que possa realizar uma ação muito importante, que tenha vistas a inclusão do cidadão também para esse mundo tecnológico, que é um mundo muito importante e tão necessário. É o futuro presente. Você constrói o futuro a partir daquilo que você conhece no presente. O software livre é uma realidade, e as pessoas, os cidadãos, principalmente essa juventude que vem a partir de agora, parece que uma criança nasce e ela já é inserida no processo. Tu coloca um brinquedo e um celular, você coloca um brinquedo e um computador, um tablet, um notebook, ou qualquer equipamento eletrônico, a criança
vai na direção do equipamento eletrônico. E ali a criança, ela já mergulha naquele mundo e descobre o infinito e os atrativos que ali existem. E esse mundo, ele é como uma terra que ela tem capacidade de produzir coisas boas e coisas que não são boas. Então nós precisamos dar o conhecimento para essa nova geração que vem vindo aí. Ele tem que conhecer o bem e o mal. E conhecendo o bem e o mal, ele tem que ter o discernimento das consequências boas do bem e as consequências más do mal. Então é muito importante, e eu quero cumprimentar o Sadi, a todos aqueles que fazem parte, vou utilizar aqui uma expressão, desse apostolado do domínio, do conhecimento e da tecnologia. O Ministério do Trabalho pretende, nós vamos lançar um grande programa de qualificação profissional, e nós pretendemos investir muito nessa área, principalmente buscando aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, aqueles cidadãos que não têm oportunidades de acesso e muitas vezes também não têm oportunidades de adquirir os programas privados que são disponíveis no mercado, mas eles precisam conhecer que tem os programas que são livres. Ele não tem porquê pensar que para estar inserido, se ele não tem dinheiro, ele tenha que ter acesso à pirataria. Não, ele pode ter as mesmas oportunidades, as mesmas condições, nesse mundo livre que os senhores estão aqui fazendo isso. Então esse trabalho, ele é extremamente importante para o Brasil. A geração do futuro vai agradecer. Vocês vão ser lembrados no futuro, Sadi. Pode terem certeza disso. A soberania nacional, o domínio da tecnologia, a grandeza dessa nação vai agradecer vocês. O legado que ficou dos homens que marcaram o seu tempo, às vezes eles começaram uma causa solitária. E uma causa até não sendo até nem compreendido. Começaram uma causa, às vezes, até alguém fazendo pouco caso, mas eles tinham foco, tinham ideal e sabiam o que estavam buscando. Então, quero te homenagear e quero te cumprimentar, Sadi, pela tua garra, pelo teu foco, pela grandeza da tua força de vontade e por tudo aquilo que você representa. O futuro vai te agradecer hoje. Lá no futuro você vai ser lembrado como outros grandes homens na história foram lembrados. Pode saber que você lá no futuro vai ser lembrado. Obrigado, meus cumprimentos a todos vocês, meus parabéns e que Deus abençoe esse evento, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o nosso futuro. Obrigado. Senhoras e senhores, aqui representando o magnífico reitor da PUC, gostaria de dizer que é sempre uma honra e um prazer tê-los aqui conosco. Gostaria de...
contra a chacina dos Guarani Kaiowás, em Mato Grosso do Sul, contra o machismo e fascismo, contra a repressão. Contra o homem branco. Eu queria solicitar que os manifestantes que já puderam fazer a sua fala permitissem que a mesa desse continuidade à discussão, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Então, novamente, é um prazer e uma honra aqui para nós da PUC ter esse evento conosco, com tamanha pluralidade de expressões em todos os sentidos. No que diz respeito à computação especificamente, e eu estou aqui porque o irmão reitor pediu que eu viesse o representando em função de eu ser atualmente diretor da Faculdade de Informática. Gostaria de saudar desde já o que eu ouvi com relação ao programa e às intenções do senhor ministro e do seu pessoal, do Higino aqui, diretor. Acho que vai ser colocado bem no debate. Existe um campo muito fértil para essa discussão, também do ponto de vista do ensino, que é o que eu humildemente quero aqui representar do ponto de vista do ensino de computação, né? Então, saúdo a comunidade de software livre, também enfatizando as palavras do ministro, porque certamente essas iniciativas e esses resultados representam um arcabouço de onde pode se partir para uma iniciativa de valorizar o trabalho do jovem, inserir o jovem num mercado competitivo, num mercado de trabalho agregado, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos que saudar quando a meteorologia vai bem e nós temos boas safras. Isso não precisa ser sempre assim, nós temos capacidade de ter uma matriz de base tecnológica, né, produzindo e com competitividade nacional e internacional, e assim outros estados e o Brasil também pode galgar para isso, né? Então existem, desde já enfatizo, existem preocupações também do ponto de vista do Ministério da Educação sobre o ensino de computação. Vejo agora que o Ministério do Trabalho, de forma muito apropriada, está preocupada com a questão de qualificar o trabalho na sociedade brasileira. Isso é excelente. Por favor, continuemos com toda essa garra. E com relação aos manifestantes, eu só quero dizer assim, eu particularmente não tenho partido, mas a nossa sociedade, ela precisa olhar cada vez menos para os partidos e cada vez mais tomar as mãos e fazer o que a sociedade precisa fazer enquanto povo pacífico, organizado, e a nossa democracia está cada vez mais se mostrando, né? Existem fases e nós estamos passando e amadurecendo. São as dores do crescimento, né? Então, não entrando aqui na minha área, que é uma área mais política, passo para o Sadi de volta. Eu queria agradecer imensamente aqui as palavras generosas do ministro Ronaldo. Ele tem agora mais uma agenda para dar continuidade e o Higino está propondo que a gente comece o debate, que é o que interessa. O nosso tempo está passando, a gente tem um espaço na sala, logo depois tem outra atividade, e a gente gostaria de começar o trabalho. Então, agradecer mais uma vez a presença do ministro Ronaldo e a presença de vocês todos, e vamos iniciar os trabalhos. Valeu, senhor. Parabéns, viu? E agora? Agora a gente senta, agora a gente vai bater o papo. Tá bom. Tá? Boa sorte para ti, trabalho aí. Tá, professor? Vinícius, pode colocar ali? Agora, acho que aí está...
Bom dia, pessoal. Desfeitas as formalidades, agora nós podemos chegar mais objetivamente ao nosso foco, que é o debate acerca da inserção do jovem no mercado de trabalho pela porta da tecnologia. É uma honra contar aqui com os representantes da Câmara dos Deputados, da UNB, do Senado Federal, da PUC, da Superintendência do Trabalho, Regional do Trabalho, aqui do Rio Grande do Sul, e demais presentes. Assim, espero que desse painel saiamos com as diretrizes. Nosso objetivo, e é muito importante que fique claro, não é fazer uma plenária onde nós da mesa iremos debater e vocês irão só ouvir. Longe disso. Nós queremos, na verdade, é fazer um grande bate-papo com um tema comum para que possamos ouvir o maior número de opiniões. Essas opiniões é o que nos nortearão na implementação de uma nova política pública nacional. Dentro do programa Qualifica Brasil, que está sendo implementado pelo Ministério do Trabalho, nós temos a oportunidade agora de inserir a tecnologia, que, por incrível que pareça, até hoje não está inserida. E nós, Ministério do Trabalho, estamos aqui no FISLE, exatamente por conta do respeito ao histórico do FISLE, por sabermos que o FISLE é um local democrático, onde nós temos uma pluralidade imensa de opiniões, temos o conceito do software livre, e não queríamos apenas que fosse um programa que saísse de Brasília para o Brasil. Nós queremos que isso seja construído colaborativamente, com opiniões diversas, de nomes notáveis, e que possa ser debatida e não seja uma criação do Ministério do Trabalho, mas sim algo construído com a comunidade, sob o olhar do Ministério do Trabalho. É assim o nosso pensamento. E para contextualizar vocês, tu colocou aí, Vinícius? Para contextualizar vocês, eu vou só, principalmente, eu vou falar o que é aprendizagem, muito rapidamente, porque nosso tempo é muito curto. Chegou, mandei, mas não tem problema não. Quando a gente fala de inserção do jovem aprendiz no mercado do trabalho, nós estamos falando especificamente do jovem de 14 a 24 anos, isso é importante que todos tenham esse contexto, de 14 a 24 anos, que estejam regularmente, estejam matriculados no ensino regular e frequentando. Ou seja, é um universo realmente interessante de se trabalhar, é uma fase que os jovens ainda estão com a cabeça aberta, e estamos no momento, na verdade já estamos até atrasados, mas estamos no momento em que não podemos mais ir adiante sem a tecnologia. Esse é o contexto em que quero colocar vocês. Nós temos alguns números interessantes. Quando a gente fala do jovem aprendiz, a gente está falando de lei, de legislação. Isso é interessante que todos saibam. Todas as empresas de médio e grande porte têm, por obrigação legal, a composição do seu quadro funcional ter de 5% a 15% de menores aprendizes. Isso é a obrigação legal. E, diante desse contexto dos 5% a 15%, nós temos um número que fica a reflexão, professor Paulo, que é 2015, nós tivemos 400 mil jovens aprendizes no Brasil. Cerca de 400 mil, não é um número exato. Isso representa apenas 32,4% do nosso potencial mínimo somente pelo cumprimento da legislação. Ou seja, se todas as empresas de médio e grande porte cumprissem a mínima cota de 5% da aprendizagem, nós teríamos uma inserção no mercado de trabalho por ano de mais de 1 milhão e 200 jovens aprendizes. Esse contexto é importante que nós saibamos, é importante que nós também
tenhamos a convicção de que podemos fazer nossa parte, é por isso que estamos aqui, e queremos propostas e queremos opiniões sobre como melhor ajudar esse jovem aprendiz, seja metodologicamente, seja através de trilhas, caminhos a serem definidos. E eu tenho mais um dado, só para terminar, depois o Vinícius tem mais alguns interessantes que eu vou passar para ele. Um dado interessante é que, dos jovens aprendizes, 80% que concluem o programa da aprendizagem são absorvidos pelo mercado de trabalho. Isso é um número muito importante. E dos jovens aprendizes, nós temos um número, dado, que traz que 56% são absorvidos pela própria empresa em que eles foram aprendizes. Ou seja, não há de se... não podemos deixar de enxergar a importância desse programa, a importância dessa legislação, e temos que aqui tentar sensibilizar e fazer nossa parte para que ela seja cumprida. Eu quero, de imediato, para abrir o debate, nós, como eu falei, vai ser um bate-papo, eu queria trazer como primeiro tema como vocês, como todos nós, poderíamos contribuir na construção desse projeto, em estrutura pedagógica, em intermediação de tecnologia, em colaboração de conteúdo, enfim, eu queria em fiscalização do próprio aprendizagem, de que forma nós, cidadãos, podemos contribuir nesse contexto de fomento à cultura da aprendizagem, à legislação da aprendizagem. Vou passar aqui a palavra ao Cesostes, depois vamos falando, e depois, quem tiver alguma opinião na plateia, a gente leva o microfone, enfim. Queremos que seja o mais democrático e participativo possível. Tá já? Cesostes. Bom dia. Bom, eu me senti muito honrado de ter sido convidado para participar dessa plenária, porque a aprendizagem, a inserção dos jovens no mercado de trabalho é muito importante, é a forma da gente garantir o futuro do Brasil, garantir que esses jovens, principalmente os jovens que ficam, que vivem em situação de risco social, tenha contato com outros círculos, né, de pessoas, tenha contato com pessoas que estão já inseridas no mercado de trabalho. Então, o programa Jovem Aprendiz coloca esses jovens trabalhando com profissionais, próximo a profissionais, desenvolvendo atividades laborais convenientes ao trabalho dele. E o Higino me apresentou a ideia de colocar também a TI como uma das trilhas de conhecimento para o programa Jovem Aprendiz. E não só como uma das, mas como a TI pode gerar várias trilhas de conhecimento, né? O garoto pode aprender a lidar com TI, brincando, fazendo robozinhos em Arduino, ele pode, e com isso ele aprender a programar, então ele pode seguir uma outra trilha para ser analista de sistemas ou programador, ou seguir uma trilha de lidar com redes, com as várias disciplinas que a TI, as várias profissões que a TI permite e abre-se um leque imenso para esses jovens. E mesmo que o jovem não venha a trabalhar com TI, aprender a programar, aprender a fazer uma maquininha obedecer aos seus comandos, cria uma forma de raciocínio, uma forma de compreensão
da tecnologia diferente, mesmo que ele vá trabalhar no futuro como contador ou como administrador de empresas ou qualquer outra profissão, ele saber um pouco de tecnologia vai ajudá-lo a desempenhar suas atividades de forma mais interessante. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade que a gente está tendo de poder influenciar essa nova política, né, que é inserir as disciplinas de tecnologia no programa Menor Aprendiz, que já tem dado bons resultados. Maravilha, Cesostes. O Cesostes faz parte do programa Interleges. Quem trabalha com software livre sabe a importância do programa Interleges na disseminação do software livre no país, no fortalecimento institucional do Legislativo. E agora trouxemos aqui o Daniel Shin, que está representando o Lab Hacker da Câmara, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante. E eu queria saber sua opinião, Daniel. Como é que você acha que nós podemos contribuir na construção dessa política pública? Primeiramente, gostaria de parabenizar o Ministério para a iniciativa. Existem iniciativas semelhantes em alguns lugares, né? Uma que eu destaco é dessa coisa de você usar o software como mecanismo de inclusão social, né? Tem o programa Incluso da União Europeia, que também tem essa mesma essência, e é um programa bem sucedido. Então, imagino que a gente deve contribuir bastante para o nosso país, né, com esse novo programa. Puxando um pouco do peixe para o nosso negócio principal, né, acredito que uma forma interessante e plural de você construir políticas públicas é você usando a internet para isso, né? A gente tem algumas experiências bem-sucedidas em relação a esse ponto, né, como o Marco Civil da Internet, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. De antemão, a gente disponibiliza o que for necessário. A gente tem algumas ferramentas de interação que foram desenvolvidas no Laboratório Hacker, né, como a Wikileges, que ela é um editor de texto colaborativo, textos legais. Quem sabe a gente pode utilizar o Wikileges aí para ajudar a construir colaborativamente esse projeto. E todas as ferramentas que a gente tem disponíveis ali, a audiência pública interativa, a gente pode realizar encontros virtuais para debater esse tema, né, com especialistas da área. Podemos também criar fóruns de debate para fomentar também discussões mais abertas em relação à política. Então, o que eu proporia, assim, como diretriz de trabalho, seria essa: a gente tornar o nosso espaço para debate da política mais plural possível, mais aberto possível, né? Maravilha. Ok? Professor Paulo. Eu vou pedir para ficar em pé e mostrar slides, que eu sou professor e gesticulo muito, gosto de aparecer. Então, show. Pronto, alô. Tá, então, como a gente está em fim de semestre lá na UNB, eu não me arrisquei a improvisar, porque a cabeça está muito cheia. E deixa eu espelhar aqui. Foi? Foi, beleza. Tá. Então, assim, eu resolvi trazer quando eu vi a mesa, para não ficar a gente falando a mesma coisa, eu vim para... Né, nós, professores, temos mais obrigação de colocar perguntas do que de dar respostas, né? A gente tem que pensar aqui.
Então, eu vou trazer algumas informações de coisas que eu venho falando há algum tempo sobre tecnologia e sobre o quão atrasado estamos, né, do mundo, né? E a iniciativa do Ministério do Trabalho, legal, mas é mais uma iniciativa que mitiga o problema. Apenas mitiga e olhe lá o problema. Vamos ver qual é o problema de educação de tecnologia, qual é o impacto disso, né, que já está acontecendo há um bom tempo. Tá? Passar algumas notícias. Nada que eu vou falar aqui, sou eu que estou falando. Primeira notícia de agora, em janeiro de 2016. A internet está aumentando a desigualdade social. Então fica o papo da inclusão digital, que estamos democratizando nada. Né? Quem tem acesso à tecnologia são as mesmas pessoas que têm acesso a várias outras coisas. E isso está aumentando a desigualdade, certo? Ou simplesmente até tem acesso, né, à internet, mas não sabem explorar, não são educadas. Tem problema de educação aí. Então, a primeira pergunta é, cara, se só o fato do acesso à internet já aumenta a desigualdade, a outra pergunta é, o que vai acontecer entre os países que já estão há alguns anos, ou há mais de uma década, investindo em ensinar programação para suas crianças do primário. Programação, não estou falando que é fazer robô com Arduino, é programação, lógica, trazer a ciência da computação para o mesmo status que é a ciência matemática, a física, a química, tudo isso que a gente aprende no primário. O que vai acontecer, ou o que vai acontecer em breve, 5 anos, 10 anos, como vai aumentar essa desigualdade? Então, a primeira notícia é que a Austrália, em 2015, anuncia que o conteúdo de História e Geografia, não vai ser mais presencial, não vai ser mais tradicional. Ele vai ser ensinado, né, standalone, será ensinado de outra forma. Esse horário de História e Geografia, os meninos lá, a partir do 5º ano, vão aprender a programar. Né? Aí está aí a notícia, eles falam que vão substituir porque eles estão focados em computer coding. Certo? Nisso que eu estou interessado. 5º, 7º ano, assim por diante. Para você que não entendeu, a Austrália vai substituir História e Geografia por coding, no primário, no currículo. É uma coisa nacional, certo? E aí surge essa sigla aqui, STEM, STEM, se você quiser. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Esse é o foco da educação na Austrália. Beleza, vamos para o lado da Austrália, vamos para a Nova Zelândia. Mesma conversa. Né? Colocou crianças para programar no primário, a partir dos 7 anos de idade. Certo? Aí, fala explicitamente, né? A inclusão de código, algoritmos de linguagem de programação, né, nos currículos das escolas ao redor do mundo, muda o enfoque. Certo? Aí, beleza, aí você fala, pô, Austrália e Nova Zelândia são muito são muito países estranhos, ali eles podem fazer o que quiser. Beleza, vamos para a Europa. Isso é um site alemão, dizendo então que a partir dos 5 anos de idade, Alemanha, 7-1, vão começar a ensinar programação. Aí ele fala, ó, alguns estados da Alemanha estão introduzindo coding, Dinamarca está fazendo isso, Estônia está fazendo isso, e fala que as escolas britânicas estão fazendo isso também. Eu estou falando que só o acesso à internet já está em estudo que aumenta a desigualdade. Aí a questão é, o acesso não é acesso à tecnologia, é dominar a tecnologia. Dominar de fato a tecnologia. E dominar de fato a tecnologia é você estar do outro lado, né, com esse código. Aí beleza, passei pela Austrália, Nova Zelândia, Europa. A Europa pode ser muito romântica. Vamos falar dos Estados Unidos? Olha a brincadeira como ficou boa nos Estados Unidos. Casa Branca. Casa Branca anuncia em 2014 que o Obama é o primeiro presidente a escrever uma linha de código. Olha, tudo bem que nós não estamos muito orgulhosos dos nossos presidentes, mas o Obama, né, é o cara mais ocupado do mundo, e ele tem a notícia que o Obama foi o primeiro cara a escrever, e mais uma vez surge uma linha de código, e mais uma vez surge aquela sigla, né, de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E nos Estados Unidos vai um pouco mais longe, fala assim, ó, eu estou preocupado na educação de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, especialmente para garotas e, né, estudantes
pouco representados nesse contexto, nesses campos. Certo? Aí está lá o Obama, simpatia, né? O Obama com a menina programando, aí eu acho que ele comitou, vocês acham? Acho que ele comitou, hein? Eu acho que rodou. O cara mais ocupado do mundo conseguiu sentar durante uma hora e com a menina aí ele programou um código. Olha o recado que o Obama está dando para os Estados Unidos, que já tem aquele sentimento de nação, falando assim, vamos programar, vamos dominar a tecnologia. Aí ele, acho que o vice-presidente lá, o Biden, não estava tendo muito sucesso não, mas ele estava lá também. Ele não está sorridente com o Obama não, mas ele estava programando. Então aí o Obama fala, né, computadores fazem parte aí do futuro, etc. Aí ele, aquelas frases bombásticas aí, não apenas jogue no seu smartphone, no seu telefone, programe-o. Ele está dizendo que, cara, ok, dominar a tecnologia, usar. Não, eu quero que a próxima geração programe isso daqui. Tá? Aí os caras são o rei do marketing, né? Tem lá uma plataforma code.org, então eles aproveitam aí, por exemplo, Star Wars. Aí vamos ensinar a molecada a programar o BB-8. Se você não sabe o que é o BB-8, coitado. Né? BB-8 é esse robôzinho simpático. Simples. Então, uma criança não vai, obviamente, programar em C, linguagens complexas, vai programar em bloquinhos, mas vai desenvolver o raciocínio lógico. Até lá na frente, dominar, e ter o prazer de dominar a tecnologia. Certo? Aí eles fazem o marketing. Está lá o Aston Kutcher, Jessica Alba, Shakira, né? O Chris Bosh, jogador do NBA. Todos eles falando assim, qualquer um pode programar. Olha a mensagem que os caras estão dando. Fora os investimentos de bilhões. Né? Aí fazem todo o marketing, postagens. Isso por quê? Olha no que os caras estão interessados. Então, trabalho, job, tá aqui. Você está falando o seguinte, em 2020, nos Estados Unidos, não nem falando do mundo, nos Estados Unidos, vão ter pelo menos 1 milhão de vagas para trabalhos na área de computação, do que os Estados Unidos é capaz de formar. Né? Então, lá até 2020 eu vou formar 400 mil, vou ter mais ou menos 400 mil estudantes em ciência da computação, mas eu vou precisar de 1 milhão e 400 até lá. Então, uma visão de nação, né? Uma visão estratégica, que já está acontecendo há algum tempo. Né? Há algum tempo ensinando, né? Então, o cara não vai mais chegar aos 18, 17 anos na faculdade para programar, não. Ele vai chegar lá com alguns anos de código, e aí também botam na roda os professores, né, de TI que não se atualizem assim por diante. Né? E software livre é o caminho para isso. Né? Você tem que colocar a pessoa para programar as tecnologias que estão aí, são livres, assim por diante. Aí ontem, quando eu estava fazendo esse slide, o Arlindo, que é um professor aí da Unifesp, que eu tenho lá no Facebook, ele postou, olha, só no Fizzle a gente vê uma jovem de mais de 12 anos ensinando a programar em Python. Sendo que o Arlindo não sabia que a garota era filha do Alexandre Oliva, que é um cara bastante conhecido, né, o nosso representante do Software Foundation, etc. E a garota de 12 anos está dando o mesmo recado para todo mundo. Programar para não ser programado. Certo? Então, a gente ainda aqui está discutindo assim, vamos dominar a tecnologia, o cara vai ter o primeiro contato. Cara, a gente está muito atrás. Nossa. Aí, a questão é quando o primeiro escalão vai entender que tem que tratar isso simplesmente como uma questão de nação. Ou vai para a base, ou já era. E nem vai ser em pouco tempo. 5, 10 anos, o impacto vai ser muito grande. Nem todos os brasileiros têm a sorte de ter um pai como Alexandre Oliva para aprender a programar aos 12 anos. Né? Talvez os nossos filhos aí, a gente vai tentar. Mas esse é o ponto, né? Aí, na fala, eu pergunto assim, será que é mesmo o mercado que tem que ensinar esse jovem aprendiz a dominar a tecnologia? Né? A iniciativa é apenas, estamos mitigando o problema. Legal. O problema está lá na base e a gente já está pagando o preço por isso. E é estranho a gente falar de tecnologia, né, em onde a gente vê, como diz o presidente da SPPC, o retrocesso em relação ao MCTI. Tá? Nós, cientistas, somos uma minoria, somos uma elite aí branca, entre aspas, mas
Não temos o Wagner Moura, não temos a Letícia Sabatella, não temos o Gregório do Vivier para reclamar, como se fizeram com o Mink, mas temos que registrar que é uma contradição, né, achar, né, essa coisa tão estratégica, perder, né, não é essa questão de manter os recursos, mas tem que manter, né? Então, registro aqui o meu fica MCTI, tá? Tem que ficar, beleza? Então, os links estão aí, a provocação é essa, acho que cada um tem que fazer a sua parte, mas enquanto a gente não discutir essa questão de tecnologia, do ponto de vista de nação, de se apropriar da tecnologia, e o software livre é um mecanismo para isso, a gente apenas vai estar mitigando o problema. Então, obrigado aí. Valeu. Obrigado, professor Paulo. Sua participação é sempre uma aula. Eu concordo plenamente. Nossa preocupação é exatamente nisso. O Ministério do Trabalho, aqui é onde nós estamos inseridos, é quem provocou esse painel, concorda com tudo que foi dito aí. Só que nosso papel é o mercado de trabalho. Isso é um debate que eu acredito que teria que ter representantes, inclusive, do MEC, enfim, de outras esferas do primeiro escalão do governo federal. Eu acho que nós devemos, ao menos, refletir sobre estarmos num evento de software livre, num momento completamente conturbado no que se diz respeito à política, e ainda conseguimos abrir um diálogo aqui sobre a possibilidade de, ao menos, enxergar a tecnologia como inserção no mercado de trabalho, coisa que, pasmem, não existe hoje. É algo a, no mínimo, nos fazer refletir. Estamos aqui falando de uma primeira conversa do possível nascimento de um novo programa de governo. E concordo absurdamente quando você fala que estamos muito atrasados. Estamos sim, e é por isso que estamos aqui, tentando fazer a nossa parte. E pode ficar certo que, no que eu puder, no que nós pudermos ajudar em defesa dessa causa, nós assim faremos. Tanto é que estamos aqui batendo esse papo, que parece ser que deveria ter sido rolado há uns 10 anos atrás, no mínimo. Mas é isso. Queria passar aqui a palavra para o professor Dotti, para ver se ele tem alguma opinião. Só queria chamar a atenção para os tempos, porque nós temos até 1 hora, já nos adiantamos muito do tempo. E, por favor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que nós estamos aqui discutindo um ponto extremamente relevante, né, que é como é que nós cuidamos das nossas crianças também, dos nossos jovens. Então, a educação já está aparecendo aqui nessa discussão, é uma discussão sobre inserção ou qualificação do trabalho, mas a educação está presente, né? Os países que tiveram uma programada abordagem tecnológica, eles modificaram toda a matriz educacional, como os países coreanos, da Ásia, alguns países lá, os tigres asiáticos, e eles tiveram resultados impressionantes. Tá? Então, como é que eu enxergo essa iniciativa? Muito louvável, espero que seja o início de algo maior, né? Porque apesar da conversa ser muito com a educação, está claro aqui colocado que quando nós olhamos para o perfil de trabalho brasileiro, esse perfil de trabalho que hoje se encontra, ele se ressente de não ter uma matriz educacional adequada. As empresas, as iniciativas, elas estão perdendo em força competitiva devido às lacunas na nossa educação. Isso é claro, isso está muito atrasado. Eu queria me juntar ao professor da Universidade de Brasília quando coloca as suas preocupações, né? Com relação ao ensino de computação,
né? Existe uma discussão mundial, como já foi colocado pelo colega, a respeito da introdução de aspectos da computação no ensino fundamental e ensino médio. Tá? Isso não é só uma pressão de mercado de trabalho, o mercado de trabalho é muito grande, a demanda por profissionais vai ser cada vez maior, porque a nossa sociedade, obviamente, é permeada por informática e computação, mas essa demanda também tem uma razão de ser mais fundamental, porque existem estudos que mostram que o raciocínio computacional ele é um dos pilares que deve ser aprendido pelos jovens, pelas crianças, ao lado de línguas e matemática. Esse é mais um pilar. Raciocínio, resolução de problemas e abstração é mais um pilar necessário ao desenvolvimento dos jovens. Então, por uma outra razão, que não só o mercado de trabalho e preparar para o futuro mercado e para a competitividade, mas por uma razão da própria formação desses jovens, o caminho no sentido de termos um programa que prepare jovens e insira os jovens através de tecnologia, e aqui eu me refiro mais especificamente a software, produzir software, a capacidade de produzir software que insere esses jovens num mercado importante, nacional e mundial. Isso requer alguns conceitos que estão sendo estudados, como introduzir isso na educação básica fundamental. Então, quem é que está tendo esse tipo de diálogo, né? Existe uma chamada do Ministério da Educação para rediscutir currículos, né, do ensino médio fundamental. A Sociedade Brasileira de Computação está lá representada. A Sociedade Brasileira de Computação tem uma diretoria de educação, ela está lá discutindo como introduzir conceitos de computação no ensino. Tá? É claro que essa é uma primeira discussão. É difícil que todos entendam a importância disso como formação e como estratégia de país. Mas o que é que acontece aqui na proposta que está sendo colocada? Acontece a possibilidade de fazer um piloto já de como é que nós vamos pegar esses jovens e dotá-los de capacidades fundamentais para inseri-los no mercado de produção de software, e isso é possível. Nós temos projetos aqui na Faculdade de Informática desse cunho. Eu não posso mencionar algumas empresas, porque eu não sei se elas permitem, mas nós temos projetos sociais que ensinam jovens a programação. E esses jovens são muito bem sucedidos. Uma das empresas está aí, então eu vou citar, é a ThoughtWorks. Nós temos um projeto de ensino de jovens, para jovens do ensino médio, de periferia, de conceitos de computação. E essa experiência para eles é considerada transformadora. A palavra que eles usam é divisor, transformador. A vida deles muda. Tá? Agora nós estamos falando de fazer isso em uma grande escala. Tá? O que eu vejo? Eu vejo que nós precisamos discutir, por exemplo, através da Sociedade Brasileira de Computação ou através de um comitê que seja chamado, discutir a estrutura conceitual dessa experiência, e ela é possível, só que a escala é que tem que ser administrada. E nós temos que pensar o passo posterior também. Eu vejo a computação como uma área de inserção, não só de forma inicial, mas se tu comparares com profissões como a medicina, algumas engenharias, o direito, tu vais ver que em várias profissões, para o jovem ter já estou acabando, para o jovem ter uma função produtiva no mercado, ele precisa avançar vários anos na formação superior. Na computação, nós podemos fazer desenhos de cursos onde esses jovens aprendam em módulos, e alguns módulos certifiquem
competências para esses jovens poderem atuar na sociedade e, posteriormente, ele adquire mais um módulo, ele se forma em mais um módulo até chegar num grau superior. A nossa área permite isso mais do que outras. Então, as minhas contribuições são no sentido de a preocupação com a formação do jovem, ela é alinhada não só com a extrema necessidade no mercado, mas alinhada como uma tendência mundial na área de educação, deve ser investigado, deve ser posto à frente, e deve-se pensar na continuidade desse jovem na área, porque a nossa área é propícia a ter um ensino mesclado com o trabalho. Maravilha, professor. Eu acho que nós estamos focando, com toda a razão, e é natural, muito o nosso debate em cima da educação básica e mudança de grade curricular, e isso tudo é mais do que pertinente. Mas a nossa pauta aqui a pergunta é possível ampliar o leque de um jovem através da tecnologia para que ele seja absorvido pelo mercado formal de trabalho, para que ele seja incentivado a empreender, para que ele tome os próprios rumos da sua carreira profissional, que sendo um profissional autônomo, é possível. Então, estamos pensando da mesma forma. Nós temos uns números que o Vinícius, lá do Observatório do Trabalho, levantou para nós, que eu queria trazer para vocês, que são muito interessantes e pertinentes nessa nossa discussão. Doutora Denise, logo em seguida, esse número é importante para nos contextualizar, inclusive porque a sua opinião é muito importante diante de todo esse cenário. Vinícius, com você. Bem rapidinho, isso são dados oficiais, né, do registro administrativo do Ministério do Trabalho, uma base de dados, né, inclusive a gente tem um projeto que faz a integração dessas bases de dados desenvolvidos em software livre, né, a gente trabalha com Pentaho e tal, está ali o Horário Gleno que trabalha comigo. Só para dar uma ideia um pouco do setor de tecnologia, né, em 2009 a gente tinha no setor específico de atividade e serviços de tecnologia da informação, que aí não está só o programador, mas está também aí, nesse caso, as pessoas que trabalham nessas empresas. Então, assim, a gente tinha em 2009 224.276 pessoas contratadas com carteira assinada nesse setor. Em 5 anos, a gente passou a ter 340, então aumentou em 100 mil só nesse setor. Então, assim, é um crescimento muito rápido. As pessoas geralmente entram no mercado ganhando R$ 2.900, né? É um salário muito alto de admissão em relação à média no mercado de trabalho brasileiro como um todo, que não chega nem aos R$ 2.000. Tu pode passar, por favor, para o próximo? O que a gente vê, então, assim, é que o mercado de TI tem se expandido muito no Brasil, o mercado de trabalho formal aqui eu estou contando só o cara que é carteira assinada, não tem os autônomos, os conta própria, os PJs da vida, então, assim, isso aqui é só uma dimensão ainda mais reduzida do mercado de trabalho nessa área de TI. Em 2015, né, segundo a consultoria IDC, que é uma consultoria grande, presta serviço de consultoria de mercado para várias empresas de tecnologia no mundo, em 2015 tinha uma carência de 117, um pouco daquele gráfico que o professor falou para os Estados Unidos, né, a gente tinha uma carência no Brasil de 117 mil profissionais em 2015. A previsão até 2022 é que a gente tem de 400 mil profissionais. Então, assim, é uma coisa que, não é uma questão só nos Estados Unidos, é global o crescimento dessa demanda, a necessidade da economia que a gente tem hoje. Há uma necessidade na economia muito grande por esse tipo de profissional. E tu pode passar para o último, por favor. E aí só um dado para um pouco estimular a reflexão sobre o casamento entre a aprendizagem, que é o programa que o Higino está trazendo, e tecnologia, né? Um menor infrator custa ao Estado brasileiro cerca de R$ 8.000 por mês, totalizando aí 96 mil por ano. Um jovem aprendiz, alguns jovens aprendizes ganham entre mais salário mínimo, menos salário mínimo, depende um pouco da jornada de trabalho dele. Mas digamos que a média que o cara ganha seja um salário mínimo. Ele vai arrecadar para o Estado R$ 195 por mês, 2 mil por ano. Então, assim, a gente deixa de ter um custo gigante com um cara que está
que é um menor infrator, e passa a ter uma arrecadação com esse cara. E a aprendizagem, o casamento de tecnologia e aprendizagem visa muito isso, né? Você pegar um cara que não tem condições, que não tem acesso, e tentar dar a ele um mecanismo de se inserir, de se colocar no mercado de trabalho através da tecnologia. E eu acho que esse casamento entre software livre e aprendizagem é algo, assim, emancipador para esse tipo de jovem, né? Assim, algo que realmente é o único, talvez o único caminho que ele tem de conseguir ter acesso, de ter uma inserção tecnológica. E o programa de aprendizagem é um programa que é obrigatório, que ele existe. Então, assim, acho que a ideia do Higiene tentar ver como é que a gente casa aprendizagem com software livre, tecnologia, para tentar trabalhar o processo de inserção, de formação do jovem, que geralmente tem uma condição social mais baixa, que são os jovens do programa, acho que é uma grande ideia, e acho que esse cenário do mercado de trabalho ajuda um pouco, e esses dados sobre custo do menor infrator e sobre arrecadação estimulam um pouco essa proposta. Desculpa aí. Maravilha. Valeu, Vinícius. Doutora Denise Brambila, daqui da Superintendência Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Ela já tem um longo trabalho no ramo da aprendizagem, e eu queria perguntar à senhora como a senhora enxerga a tecnologia no seu contexto, que a senhora tem uma grande bagagem para poder nos colocar na real. Bem, bom dia a todos. Eu me sinto honrada de estar nessa mesa e emocionada também quando se fala em aprendizagem. Por isso essa minha entrada triunfal, né? Até aqui. Mas, na verdade, eu tenho usado uma frase chavão de que a aprendizagem é para todos. Para o vulnerável, para o que está em medida socioeducativa, para quem não está em conflito com a lei, para o urbano e para o rural. Nós estamos esquecendo muito a população rural no sentido da aprendizagem. Alguns informes, por exemplo, nós temos aprendizagem TI, sim, aqui no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha a 7 horas de carro daqui, chamada 3 de Maio. E pertence ao nosso Fórum Gaúcho da Aprendizagem também. Todo mês viaja 7 horas para estar na plenária e nas reuniões de coordenação. Então, é possível, o SESMAR também faz essa parte de informática, e o SENAC construiu um curso com o sindicato patronal das empresas de TI na aprendizagem. Porém, teve um curso e não teve mais continuidade. Então, nós temos alguns exemplos pequenos aqui, mas é possível, sim. E quanto ao currículo, e a sua secretaria faz a validação dos cursos, em todo o currículo de aprendizagem tem ciência da informação, tem da informática, enfim. A burrinha aqui sou eu nessa parte de TI total. Mas os nossos cursos de aprendizagem já contemplam isso. É aprendizagem profissional. De repente, a aprendizagem profissional veio, sim, contemplar as lacunas que a educação não sustenta, né? De repente, a educação vai para um lado e a vida do jovem vai para o outro, e é na aprendizagem que se consegue substituir, enfim, essa lacuna. Quanto ao 7-1, nós teríamos aqui uma ótima ideia que não está sendo implementada no Brasil. Por exemplo, os nossos meninos e meninas de categoria de base poderiam ser aprendizes atletas profissionais, com toda a computação inserida ali, né? Garanto que o 7-1 se inverteria, né? Porque daí o jovem, desde dos 14 anos, estariam não só treinando futebol ou qualquer outro tipo de esporte, mas também pensando numa possibilidade no plano B,
de que se ele não seria um craque no futebol, ele teria, sim, uma outra maneira de vivência. Então, esses são alguns informes, algumas pinceladas do que o Rio Grande do Sul faz em termos de aprendizagem. Os nossos números específicos aqui, 5%, nós chegaríamos a 97.500 até o ano passado, antes da crise séria, os 5% de aprendizes no Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu, estávamos em 55 mil aprendizes. Então, nós temos ainda bons números para se alcançar, que poderia, sim, ser específico nessa área. Nós não podemos nos esquecer também da participação das entidades formadoras, é claro, do jovem, que sempre vai ter uma lista enorme de jovem para a gente poder atender, tem mais jovem do que a nossa capacidade de atendê-los, mas também os empresários. Eu penso que os empresários terão que estar mobilizados, que não somente pela caneta eles conseguirão atender essa demanda, mas também no momento que se chega e se mobiliza essa situação. Aqui no Rio Grande do Sul, você vai ter uma terra muito fértil, porque quando foi estabelecida a CLT, lá em 1943, o que Getúlio Vargas estava pensando era um Brasil agro-rural, né, agropecuário. Com a Revolução Industrial, o que precisava? Precisava de mão de obra para trabalhar na indústria. No momento que foi formado o Senai, nós tivemos Senai, o primeiro Senai em São Paulo, o segundo Senai em Porto Alegre, e o terceiro Senai em Caxias do Sul, que é a cidade de onde eu venho. Então, Caxias do Sul é pujante, não só pelo pandurismo do italiano que está lá, mas também pela qualificação profissional que teve desde cedo. Então, a qualificação profissional de lá, 65% dos trabalhadores de lá passaram pela aprendizagem. Eu sei, eu não tenho tempo, eu queria lhe dar os informes, mas convido a mesa para essas visitas, tanto nas empresas como no nosso fórum de aprendizagem, para sentir mais a pujança que é a aprendizagem aqui. Maravilha. Muito obrigado, doutora Denise. Só para contextualizar, e eu entendo a sua preocupação e sei qual é, conheço o seu trabalho, hoje nós estamos tratando de tecnologia. Semana que vem, a gente tem agenda no Rio de Janeiro para tratar do desporto, dos atletas. Em agosto, teremos agenda lá em Recife para tratar de mais alguma, da cultura, enfim. Nós, como Ministério, temos a preocupação ampla, mas aqui, no caso, nós estamos tratando da tecnologia e já me foi falado de alguns trabalhos realizados aqui no Rio Grande do Sul, que realmente acontece. E antes de eu passar a palavra para o Sadir, nosso mestre organizador aí do evento, eu queria perguntar a ele quando é que a inserção da informática na grade curricular escolar vai deixar de ser aquele velho Windows, Word e Excel, que é algo inacreditável nos dias de hoje. E quanto a isso, eu jogo a bola para o Sadir, para que ele possa ter aí alguns minutos para falar desse assunto. Tá, joia. Obrigado, Gino. Eu vou tentar ajudar com alguns encaminhamentos também, porque me parece que a gente tem suficientes problemas, muita reflexão e faltam ações. Então, eu quero ver se ajudo com o Ministério do Trabalho a pensar encaminhamentos que possam não só ajudar o Ministério do Trabalho, mas ajudar a mudar essa realidade que o Paulo Meirelles apontou aqui na sua fala e que está perfeitamente correto, né? O projeto Software Livre Brasil, que anima esse movimento, que anima esse fórum foi criado para
para ser um ponto de encontro, de reflexão, de debate, de geração de ideias, de iniciativas, projetos e negócios, inclusive. Né? Esse fórum foi criado pelo Projeto Software Livre Brasil. Existem alguns milhares de trabalhadores, profissionais, espalhados pelo país inteiro, pelos 27 estados, que são entusiastas do software livre, né, que vivem do software livre, que dão aula de software livre, enfim, que fazem o maior esforço do mundo para vir para cá. Não conseguem vir todos, mas a gente sempre consegue ter um fórum pleno, cheio, de pessoas com a maior disposição possível, porque essa é uma pauta riquíssima, estratégica e de transformação da realidade social e econômica de qualquer lugar. Isso, na verdade, essa discussão aqui tinha que ser gravada e tinha que ser traduzida e colocada nos canais do YouTube, porque o mundo precisa entender isso, assim como o Paulo estava mostrando que alguns países já começam a entender a dimensão de importância e relevância dessa discussão. Isso não é novidade nenhuma. O Japão saiu da crise do pós-guerra a partir de uma apropriação avassaladora de conhecimento, enviando os seus cidadãos para o mundo, para que eles pudessem, inclusive, fotografar tudo que eles pudessem e pudessem fazer reengenharia para poder trazer o conhecimento para dentro do Japão. O Japão hoje é a segunda potência do mundo, num país que tem o tamanho do Rio Grande do Sul. Então, essas coisas fazem muita diferença. Os tigres asiáticos já foram mencionados, fizeram uma revolução fantástica a partir da educação. A Associação Software Livre vem insistentemente fazendo esse debate no país. Aqui nessa sala, em 2009, nós lançamos a provocação para a construção, constituição, debate, fomento do Marco Civil da Internet no Brasil. Esse mesmo Marco Civil que a gente conseguiu agora, 1 ou 2 anos, fazer a aprovação, que ainda está em processo de regulamentação e que já corre riscos também de ter o seu objetivo maior prejudicado porque os entendimentos sempre se perdem no meio do caminho. Então, é preciso a gente estar o tempo todo insistindo, voltando a falar na importância da soberania do país, na importância da liberdade de cada um, do indivíduo na rede, e isso só vai ser conseguido no momento e na medida em que nós tivermos as pessoas de fato incluídas. A inclusão digital é uma falácia. No mundo, inclusive, 10% do mundo está incluído digitalmente, plenamente incluído. Se tanto, nós estamos falando de 220 milhões de brasileiros, aproximadamente, dos quais tem 22 milhões que estão incluídos plenamente. Os demais estão na berlinda. Existe um fosso, um abismo que afasta, que tira a oportunidade de acesso ao conhecimento e à informação. Então, a gente precisa urgentemente reverter isso. Tem como? Desde 2010, a ASL defende a inclusão de disciplinas de ciência da computação nas séries iniciais. Desde 2010. Nós fomos conversar com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, à época, fizemos várias reuniões, insistimos, conversamos com a Secretaria de Educação, tentamos conversar com o Ministério da Educação, e é tudo burocracia, tudo pode ser resolvido com um canetaço. É uma questão de vontade política, não é feito porque não se quer fazer. É só isso. Mas dá para ser feito. E outra, nem precisa entrar em currículo, gente. Isso pode ser disciplina complementar, não precisa entrar em currículo, é só querer colocar lá dentro ensino de ciência da computação para viabilizar que as crianças, inclusive séries iniciais, para que as crianças possam compreender, desenvolver a sua capacidade lógica, de raciocínio lógico. É o que a gente faz aqui com a robótica, é o que a gente faz aqui lá com o Fislinho. Não tem nenhum mistério, é só fazer, é só querer fazer. Desde 2011, a ASL defende políticas de fomento da cadeia produtiva nacional do software livre. A cadeia produtiva nacional do software livre já existe. Tem 20% a 30% do software utilizado pelas empresas de tecnologia da informação de pequeno, médio e grande porte são software livre. As pessoas, essas empresas, a maioria delas é representante de alguma marca.
de uma Oracle, de uma IBM, de uma Microsoft, mas elas não vendem só isso. Por quê? Porque o usuário, o cliente, não tem recursos para pagar isso na maioria, muitas vezes. Não na maioria, mas muitas vezes. E aí, quem tem que viver disso tem que fazer negócio com o que pode, lançando mão de criatividade. Criatividade chama-se software livre, gente. Criatividade é software livre. 30% eu chuto, e se a gente for fazer a pesquisa, vocês vão ver que eu não estou falando bobagem. 20% a 30% da cadeia produtiva do software livre já existe. Só que o que falta? Falta estruturar a cadeia, falta política pública, falta política de fomento, falta formação específica, faltam os elementos que constituem uma cadeia produtiva. No meu blog, lá no portal software.org, há 4, 5 anos atrás, eu já escrevi a respeito disso, está lá, a cadeia produtiva, só procurar. Tá? Não é muito complicado, mas tem que haver, de novo, vontade política. Nós temos estruturas nacionais, como os institutos federais, certo? São 600 institutos federais, e as escolas SENAC, por exemplo, sem falar do restante do sistema S, mas só a SENAC, que já tem escolas de informática pelo país inteiro, tem capilaridade no país inteiro, que poderiam estruturar essa formação para o trabalho. Sim, vamos começar. É o trabalho que está pedindo, que está demandando apoio e parceria. Vamos começar. A educação no nosso país tem problemas? Demais. Então, vamos começar por onde dá para fazer. E eu acho que o trabalho vai ter outros papéis, mais adiante eu vou falar aqui. Tá? A Associação Software Livre tem um portal, software.org, que tem hoje, aqui eu dei uma olhada, tem mais de 10 mil profissionais vinculados ao portal. Mais de 10 mil do país inteiro. Mas nem todo mundo está no portal, então eu tenho certeza que a gente pode buscar e encontra 20, 30 mil profissionais com competência em software livre para auxiliar, junto com os institutos federais, junto com a rede SENAC, junto com o Ministério do Trabalho, vertebrar uma formação vigorosa em resolver esse gap de 800 a 1 milhão de menores aprendizes que precisam de formação em um ano. É vontade política. A gente faz isso dando as mãos, a gente faz isso sentando e escrevendo um projeto. A gente faz isso constituindo, por exemplo, o que eu acho que está mais do que na hora, um comitê nacional transversal e transdisciplinar para olhar isso, como o Paulo Meirelles fala, como um projeto de nação, gente. Precisamos de um projeto de nação. Nós não vamos resolver o problema do país olhando para trás, chorando leite derramado. A capacidade do nosso povo é absurdamente fantástica. Está provado, tem estudos sobre isso, criatividade, inovação. Nós temos a facilidade de lidar com problemas, de conviver com eles, mas lidar com eles também. Né? Então, nós só precisamos de uma grande operação que precisa ser vertebrada, precisa ter um âncora, um ministério âncora. Para mim, o ministério âncora está aqui na mesa. É isso que nós precisamos fazer, sair daqui operando as coisas. Mas tem mais por fazer e precisa um Ministério âncora justamente por isso. Nós precisamos imediatamente retomar o Plano Nacional de Banda Larga que nunca aconteceu, os planos estaduais de banda larga que nunca aconteceram, os planos municipais de banda larga que não vingaram. Nós estamos falando só de cidades inteligentes, smart cities, de cidades digitais, tudo porque tem um conjunto de empresas que tem interesse de vender equipamento técnico, equipamento para comunicação, infraestrutura. Né? Quando o que interessa é chegar a fibra ótica lá no município e o município fazer um esforço de chamar as comunidades locais e construir a sua rede. Não tem mistério. Então, eu queria dizer assim, para concluir, que essas ações todas são possíveis de serem tomadas. Né? Mais uma que eu esqueci aqui, que é importantíssima, nós temos no Rio Grande do Sul, desde 2002, uma lei estadual promovendo o uso preferencial de softwares livres.
Ela foi, inclusive, havia uma ação de inconstitucionalidade contra ela, que caiu pelo Supremo Tribunal Federal, agora a questão de 1 ano e meio. Então, nós precisamos regulamentar a lei de preferencialidade de software livre e levá-la para todos os estados da federação. É só o Rio Grande do Sul, são 27 estados, precisam fazer isso é política pública, gente. Então, se a gente fizer o conjunto dessas ações de maneira articulada, nós saímos do outro lado. Caso contrário, esse gap só vai nos deixar fora de qualquer perspectiva para esse mundo. Muito obrigado, Sadi. Sua palavra é sempre uma honra para nós e pode contar conosco como Ministério para tocar esse projeto adiante. É por isso que nós estamos aqui. Tem 3 depoimentos que são muito interessantes, eu não queria deixar passar em branco. Tem o depoimento do Alessandro, que é lá do estado do Ceará, que ele é fruto de um programa de tecnologia para o jovem na inserção do mercado do trabalho. Ele está aqui hoje. E tem também um depoimento que eu acho de grande relevância, que nós temos que ouvir, que é do Rafael, que ambos conhecemos aqui, trocando informações no FISLE, e o FISLE tem muito disso, de aproximar as pessoas, e tem também o lado do empregador, que é o lado da empresa, que nós temos aqui, a Fabiana, que eu vou pedir o seu depoimento. Enfim, eu queria que vocês fossem bem sucintos, a gente já se adiantou muito no tempo. Vou começar pelo Alessandro, para ele contar um pouquinho da história de vida dele, e esse chapéu de cangaceiro eu ainda vou tomar para mim, viu? Gino, só uma parte, tudo que eu falei vale também para o Movimento Nacional de Inclusão Digital, fundamental nesse processo de apropriação do conhecimento, que também tem dificuldades. Oi, eu só queria dizer que, já que é FISLE e a colaboratividade, eu queria convidar a mesa a vir para o chão, porque não tem debate assim com mesa, né? Fazer um círculo e tudo. Boa. Obrigado. Essa foi a maior intervenção do painel até agora. Pronto. Vamos lá, Alessandro, cadê você? Pessoal, se a voz estiver meio trima, não é nervosismo não, é porque esse filho da moléstia está acabando comigo. Meu nome é Alessandro Feitosa, eu sou nativo lá do Ceará, de Fortaleza. Vim aqui, eu não fiz da primeira vez, até uma honra estar por aqui. Eu tenho 20 anos de idade e eu sou fruto de alguns projetos de inclusão digital, participação social e software livre. Eu sou filho de pescador, quando hoje eu olho a filha do Oliva, com 12 anos, ensinando programação, com 12 anos eu estava dentro do mangue pescando caranguejo com meu pai, e nos outros dias da semana trabalhando numa oficina de bicicleta. E eu conheci um projeto chamado Casa Brasil, na época eu não sabia nem o que era computador direito. A única vez que eu vi o computador era quando eu ia fazer o recadastramento do Bolsa Família, que a moça ficava lá pegando nossos dados. Então, quando eu comecei o Casa Brasil, parecia uma magia, quando o cara mexia o mouse e a setinha mexia de um lado para o outro no monitor. Então eu comecei a fazer um curso de informática básica no Casa Brasil, que era aquele básico mesmo. Isso com software livre, a gente utilizava até na época a distribuição SASIX. E fiz os 2 meses de curso, aos 13 anos por aí já tinha terminado. E não pude ganhar certificado, porque por eu ter só 13 anos de idade, 13, 14 anos de idade, não emitia um certificado, a não ser que tivesse no mínimo 16. Então, eu fiz o curso só pelo conhecimento e pela cegueira de estar ali mexendo no negócio que era computador. Cheguei em casa e falei, agora eu vou ser consertador de computador, agora eu tenho um conhecimento
Só que bateu aquela coisa de a família, pô, mas tu vai trabalhar com o quê? Ninguém na família tem computador, ninguém na tua região que tem computador, volta para a bicicleta, porque todo pescador aqui da rua tem uma bicicleta para ir para o mangue. Então, era uma coisa de outro nível eu ser pescador. Meu bisavô foi pescador, meu avô foi pescador, meu pai foi pescador, então eu estava destinado a ser pescador, assim como todas as outras eras de pescadores ali nas famílias. Beleza, até então tinha o conhecimento, mas não tinha onde aplicar, que é até a primeira parte que eu quero intervir aqui sobre os questionamentos do professor. Realmente é válido que a gente precisa ter na base a educação. Mas, pô, a gente lá vem transformando a galera, vem dando conhecimento, mas eles não têm onde ir trabalhar. De que adianta eu dar o anzol, ensinar ele a pescar, se não tem um rio? Então, a ideia não é só ensinar, é ensinar e preparar todo um ambiente para onde ele possa trabalhar futuramente. Seguindo de novo um pouco da história, eu entrei em outro projeto, que é o Projeto É Jovem, que é um projeto da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, que promove aí cursos de profissionalização na área de tecnologia da informação e comunicação, voltados para alunos de escolas públicas ou egressos de escolas públicas. Porque a gente percebeu que os alunos terminavam o ensino médio, não tinham que trabalhar, ia trabalhar com qualquer coisa na roça, sendo pescador, sendo até gari. Então, não era uma coisa muito interessante a gente ter essa porrada de pessoas se formando no ensino médio, os que conseguiam se formar, e não ter para onde ir trabalhar. Então, o Projeto Jovem surgiu em 2007 com essa ideia de profissionalizar todo mundo, utilizando software livre por uma questão, claro, financeira, porque sem isso não teria como ele profissionalizar tanta gente quanto hoje. Fiz o curso, aos 15 anos de idade já estava finalizando, o curso tinha proposta de estágio, e o curso era de 1 ano de informática, então aquilo era uma cegueira para mim. Fiz o curso todo de informática durante 1 ano, sem ter um computador em casa. Então eu trabalhava de manhã na oficina de bicicleta, à tarde ia para o ensino médio e à noite fazia o curso. Era todo esse percurso aí sem tempo para estudar, estudar é algo que eu acho que só acontece muito nas classes sociais mais altas, porque quem é da classe social baixa não tem tempo para estudar, porque quando não está na escola, está trabalhando. E às vezes quando vai para a escola, vai por causa da merenda. Então, o Projeto É Jovem hoje consegue profissionalizar em torno de 8 mil jovens por ano, jovens de escola pública, utilizando software livre. O Projeto É Jovem foi capaz de transformar a vida de milhares de jovens no estado do Ceará, desde todo esse tempo de 2007 para cá. E o governo do estado ainda tem outra solução interessante. Tem as escolas profissionais, escolas públicas profissionais, que são de tempo integral, que em meio tempo o cara estuda o ensino médio regular e no outro tempo ele faz um curso na área de uma área técnica, onde aí existe informática, e em todos os cursos ele tem as disciplinas básicas de informática que a gente utiliza software livre. Então, os caras não chegam à escola vendo Excel, Word, PowerPoint, eles veem Impress, veem Calc, veem o Writer, eles veem GIMP, veem Inkscape, veem Firefox, os caras estudam durante praticamente todo o ensino médio com software livre. O Projeto É Jovem profissionaliza só com software livre. Claro que se a gente fosse utilizar software proprietário, a gente não conseguiria atingir tantos jovens. A gente tem em torno mais de 100, a gente tem com certeza mais de 100 escolas profissionais, cada uma com em média 4 cursos. Cada curso começa com 40 a 50 alunos, lotando mesmo a sala de aula, já começa uma educação falha por aí. E agora você imagina, são 100, vamos pegar 100 escolas. 100 escolas, cada uma com 4 cursos, dá 400. 400 turmas abrem por ano. Cada turma tem umas 40 pessoas. Então, o cálculo que eu fiz aqui, eu estou esquecendo agora, 40 vezes 400, que aí dá um número grande. Por que 40 vezes 400? Porque são 400 turmas abertas por ano, cada turma com em média 40 alunos. Então, a gente profissionaliza toda essa galera com software livre. Então, a inclusão digital com software livre já acontece e muito por lá. A galera do restante do Brasil teima em dizer que o Nordeste é o problema do Brasil, mas na verdade lá está a solução. Naquele lugar onde a galera pensa que não nasce ninguém com história e não nascem frutos, é lá que está a solução, ou pelo menos uma delas, para poder melhorar o Brasil. Então, só voltando de novo para a parte do mercado do Ministério do Trabalho, não tem como a gente só profissionalizar os meninos. Hoje em dia o Projeto É Jovem tem parcerias com várias entidades. Por exemplo, a gente percebeu que, de que adianta estar pegando um menino que está conseguindo ir para a aula, e aqueles que não estão? Aqueles que estão desistindo no meio do caminho e depois precisa fazer uma EJA, com uma educação de jovens adultos. Então vamos botar a jovem com a EJA, a educação de jovens adultos. A galera que está indo para
centros de reabilitação de menor infrator. Pô, essa galera não tem mais chance de voltar para a sociedade e tentar algo novo. Aí o jovem foi lá e tem turmas dentro de centros de reabilitação de menores infratores. A galera indígena não estava tendo muito acesso a recurso digital. O Projeto Jovem foi lá nas escolas quilombolas e tem turmas dentro das escolas quilombolas. O pessoal surdo não tinha isso, a gente foi lá e também criou turmas no Instituto de Surdos. Então, o E-Jovem vem fazendo, não só o E-Jovem, a galera cearense vem fazendo um trabalho legal com software livre. Vocês conhecem o FliSol, né? Dados do FliSol batem que dá uns 8 mil participantes por ano. Do Ceará são 4 mil. Então, a gente já toma de conta de metade de todo o número brasileiro. Só no FliSol Ceará, no FliSol Fortaleza, a gente consegue de 800 a 1.000 pessoas por ano. O FliSol Vale, que o Ian está aqui, também fruto desses projetos sociais, está aqui, consegue fazer um FliSol lá com 400 pessoas. O Adriano, que ontem, esses dias, deu uma palestra sobre GIMP Inkscape, arte digital com GIMP Inkscape, e ele consegue estar aqui, também foi aluno do Projeto Jovem. Então, só eu já disse que não vai adiantar muito a gente ter uma minoria inteligentemente qualificada, se a maioria que também está qualificada, mas mesmo vai estar trabalhando num supermercado, botando os produtos na prateleira, com o conhecimento que poderia revolucionar o mundo. É que nem aquele grande cientista lá, que eu esqueci o nome dele agora, falou, o próximo Einstein pode estar na África, passando fome. Então, a gente deve olhar mais para a galera que está ficando para trás. Botar uma educação boa e digital para todo mundo é legal, mas e quem não vai ter acesso a ela? E a galera que está ficando para trás? Pô, eu sou um fruto lá do bairro onde eu nasci, local onde também ninguém acredita que vai nascer uma história, mas, pô, lá tem tantas gentes e por que só eu? E a galera que não pôde ficar? Ah, Alessandro, é porque ninguém lá quer fazer nada. Pô, não é porque ele não quer fazer nada, é porque o cara já tem uma porrada de coisas para fazer, então ele não tem mais tempo. Arrega, pô. Se eu estou aqui estudando sem perspectiva de futuro, porque de vez em quando só surge um exemplo bom nas sociedades, só surge um exemplo bom em cima de muitos. Então, eu me sinto, porra, eu não vou ter capacidade de chegar onde esse cara chegou. Olha aí, ele se esforça. Então, a galera já psicologicamente é programada para não querer ser alguém na vida. Porque ser alguém na vida lá é o sonho de todo, eu acho que todo nordestino, todo brasileiro, o sonho é ser alguém na vida. Então, eu acho que eu finalizo por aqui, eu estou falando demais. Eu vou estar dando uma palestra em um desses palcos, não lembro qual é agora, mais tarde, sobre software livre, bem que se pode enxergar, onde eu vou usar isso como esses exemplos de inclusão digital com software livre, como forma de falar o porquê que o software livre ainda tem que existir e o porquê que ele ainda não venceu. Maravilha, obrigado, Alessandro. Rafael, queria que você, se pudesse, falar um pouco do seu relato, do que você tem na sua palestra. Pode ser. Gente, bom dia. Acho que já é quase boa tarde, né? Boa tarde. Tá bom, né? Eu, assim como foi falado aqui, né? Tipo, acredito que é necessário, é importante e hoje já é urgente, né? A gente já está no estado de urgência de implementar essas políticas de ensino. Eu, por exemplo, só estou aqui fazendo essa fala hoje porque eu sou um exemplo disso também. Eu sou de Belém do Pará. Eu cresci numa periferia e eu sei na pele o que é a dificuldade para tu ter acesso a conhecimento e para tu te desenvolver e virar alguém na vida, sabe? Então, só o fato de eu vim no evento dar uma palestra na quinta-feira, falar sobre um projeto que eu desenvolvi em Florianópolis, junto com um amigo na universidade, que a gente não desenvolveu de verdade na universidade, mas a gente buscou caminhos, e o que tem de mais importante no que a gente desenvolveu, né? A gente descobriu que existe caminhos, que existe uma estrutura, que existe já a tecnologia, o que tem que fazer é criar pontes para dar acesso, sabe? É organizar toda essa galera, organizar quem quer fazer, ver quem está com vontade, ver onde que existe vontade política para se fazer, ver onde que existe vontade institucional para conseguir apoio, e a tecnologia está aí, o conhecimento está aí, a internet está aí, essa coisa aberta, grande que a gente tem acesso. Então, eu fico muito feliz de encontrar isso aqui, né? Porque, na verdade, eu nem sabia o que eu vinha fazer no FISE, de verdade, né? Eu sou da área de tecnologia, de programação, inclusive, mas eu estava pensando, poxa, eu vou lá contar a história de um projeto, de um negócio social que eu desenvolvi em Florianópolis. Tipo, o que isso tem a ver com software livre, sabe?
A gente nem usa uma solução livre, nem é um software livre que a gente usa. A gente pegou um software corporativo e adaptou ele para uma realidade social e oferece ele de graça para quem está na base da pirâmide social. Então, a gente faz uma inversão de pega o que tem no topo do topo, o melhor, e oferece para quem está na base. Então, a gente acredita que tem caminhos, né? A gente descobriu isso. Então, foi muito importante conhecer aqui, né, o Gino, o pessoal aqui do Ministério, do Senado, da Associação de Software Livre, e ver que tem gente querendo fazer. Então, eu estou aqui também até me disponibilizando, né, com esse espírito de levar isso também para outros locais, né. É uma semente que já foi plantada lá em Florianópolis, né, um projeto que foi testado, que foi prototipado e que foi encontrado um caminho aí como que está se buscando, né, que é caminhos metodológicos, caminhos tecnológicos para poder viabilizar isso, né, materializar isso. Tem uma coisa para se entregar e para se replicar, né, para que isso alcance aí não só as capitais, né, mas que isso alcance também os municípios. Então, eu tô realmente feliz de estar aqui por essa fala e agradeço. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Fabiana. O depoimento da Fabiana é muito interessante, porque ela trouxe para nós, enfim, mais uma vez eu queria deixar claro e ressaltar que tanto o Rafael quanto o Alessandro eu conheci aqui no FISLE, eu vi as palestras deles, depois a gente começou a bater um papo e ficamos amigos aqui, companheiros de todo o fórum. Isso é algo muito interessante, o FISLE tem muito isso de criar novos laços e amizades. Eu queria, esse depoimento deles, eu achei que tinha que ser ouvido, porque eles são fruto de algo semelhante do que a gente está querendo fazer. Nós sabemos que não estamos descobrindo a roda, não queremos criar a roda, mas queremos sim, a nossa ideia é capilarizar e fazer em larga escala, sim, a profissionalização na tecnologia. E a Fabiana tem o lado da empresária, da pessoa que emprega e que vê alguma dificuldade nesse meio. Você não quer me dar esse sem fio? Eu não sou muito boa com... Bom dia a todos. Né? Eu sou Fabiana, CEO da Madrad do Brasil. Quero agradecer o convite aqui do Gino de estar aqui com vocês hoje. Do pessoal da Suzy, que me convidou para estar aqui no evento hoje, né? Foi um convite deles, que nós somos parceiros, para estar aqui hoje, e aí eu consegui conhecer pessoas muito, muito bacanas aqui. Então, assim, e aí deixa eu aproveitar um pouquinho. E ele, conversando com o Gino, ele comentou da iniciativa do Ministério do Trabalho. Eu falei, poxa, mas tem uma dificuldade imensa, né, da gente contratar pessoas. Né? Eu sou técnica, vim do setor técnico, meu primeiro emprego foi como aprendiz, né? Também vim de uma família humilde, então assim, eu sei todas as dificuldades e eu entrei na área de TI por dinheiro, né? Porque eu era pobre e falei, bom, o que dá mais dinheiro, né? Vou trabalhar com isso, ganho dinheiro, aí eu vou fazer a profissão que eu quiser. E aí eu me apaixonei, né? E continuei nessa área até hoje, e aí decidi ter, né, a minha própria empresa e, né, poder também gerar empregos. Então, a minha história começou daí. Mas a gente conversando um pouco, eu comentei um pouco para ele do nosso plano de expansão que a gente teve, né, o ano passado, e nós tomamos assim uma super surpresa, porque nós tínhamos planos de abrir unidades, tanto em Recife quanto em Curitiba. Né? Então, a nossa ideia era expandir aí o nosso território. A gente já atende clientes no Brasil inteiro, mais Portugal e Espanha. Mas quando a gente decidiu abrir mais uma unidade fora de São Paulo, né? Esqueci de dizer que eu sou de São Paulo. Então, quando nós decidimos, assim, a realidade foi muito dura, porque a falta de profissionais realmente qualificados é muito triste a realidade quando a gente sai de São Paulo. Existem profissionais ótimos, mas claro que a maioria está trabalhando. Né? E aí, quando você precisa contratar e você vai fazer um processo seletivo, você vê o quanto é frágil o conhecimento de tecnologia, e tecnologia que a gente usa no mercado, que a gente vende. Porque, assim, a gente está falando de software livre, mas a gente precisa trabalhar, precisa vender, a gente precisa ganhar o nosso salário. Né? Vinícius, os números estavam muito bacanas. Vinícius, cadê ele? Está por aqui. Né? Os números estavam muito bacanas, mas não é a realidade do mercado. Né? A faixa salarial é muito maior na prática.
Você não consegue contratar um cara por 3 mil, se você não chamar ele por 7, ele não vem. Né? E aí vem um outro e fala assim, não, peraí, fica aqui, eu te pago 9 agora. Que é a média. Então, assim, a média salarial, ela está variando aí de 7 a 10, 12 mil reais. Isso em crise, né? Porque os salários achataram, tem bastante gente aí no mercado, então, assim, e mesmo assim os salários são altos. Então, o número que tem lá é um número bacana, que é bacana para chamar a atenção, né? Mas, assim, ele ainda é um número que não condiz com o mercado quando a gente fala na prática, porque para tu trazer um profissional bom para a tua empresa, ele cobra caro. E aí, como tem poucos profissionais no mercado, eles são, né, os caras, né? Então, então, assim, não é qualquer um que pode me contratar, então é mais difícil de entrar no mercado. Então, assim, antes de abrir a minha empresa, meu último salário foi de 22 mil como especialista em banco de dados. Então, assim, é um excelente salário, ainda mais para o mercado de hoje. Há 10 anos atrás era melhor ainda, né? Porque eu não sabia nem como gastar tanto dinheiro. Então, assim, é um mercado muito rico, é um mercado muito próspero. E, assim, Paulinho, eu não aprendi a programar. Eu tinha ele comentou, vamos programar. E eu descobri que não era só... Eu não conseguia programar. Eu achava legal tecnologia, mas eu tinha dificuldade. Mas eu gostava muito de mexer com dados. Eu gostava muito de manipular informação, de cruzar informação, pegar os dados daqui, cruzar com os dali, ver onde que isso ia dar. Isso me motivava. E existem uma gama de profissões na área de TI que não são faladas. Esse foi um outro protesto que eu fiz hoje, né? Eu nunca consegui fazer meu imposto de renda e colocar minha profissão, né? Porque não existe. Né? Ela não é oficializada. Então, assim, eu tenho que colocar lá na lista de sistemas. Né? A minha mãe fala para todo mundo, minha filha trabalha com banco de dados. E assim, cadê a nossa profissão? Né? Ela realmente não existia. Então, eu acho que fica um convite para todos, para vocês saberem que o mercado necessita de mão de obra, a gente precisa de mais profissionais, a gente precisa que todos venham, que as meninas venham, né? Porque ainda é um mercado muito masculino, então, assim, mas que tenham mais meninas, que tenham mais pessoas dentro dessa área, porque realmente está fazendo falta. E eventos como o FISLI, né? #Sadi, acho que é uma grande oportunidade para que todos possam se conhecer, colaborar e saber um pouquinho mais. Fabiana, muito obrigado. O seu depoimento é muito importante para todos nós e vamos tentar ajudá-la no que possível for. Eu queria trazer uma discussão agora, vou te dar a palavra rapidinho, mas eu queria, antes disso, fazer uma discussão, e eu acho que a discussão é muito rica, mas para que nós saiamos daqui com algo definido, temos apenas mais 5 ou 10 minutos de discussão. Eu queria propor aqui, para os que compuseram a mesa e para os que mais quiserem fazer parte, a criação de um grupo de trabalho. Quando a gente fala de criação de um grupo de trabalho, é a criação de um grupo de trabalho formal, estabelecido por portaria, onde nós temos metas, prazos e objetivos a cumprir. Muito interessante, eu espero contar com vocês no desenho desse projeto, que nós temos um nome a sugerir. E eu queria saber o que é que vocês acham desse nome a sugerir. Nós queríamos chamar isso de projeto Hacker Aprendiz. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham disso? Eu, particularmente, minha mãe me perguntou se hacker não eram as pessoas do mal. Minha irmã, a mesma coisa. Minha esposa perguntou se eu estava louco. E eu queria saber de vocês o que é que vocês acham. Oi, o meu nome é Bruna, eu tenho 16 anos e eu acho uma ótima ideia. Porque quando tu fala em hacker, tu sempre pensa, bah, que coisa ruim. E tu chama a atenção dos jovens, infelizmente, por achar que é uma coisa ruim. E ao mostrar para ele que não é uma coisa ruim, o que realmente vai chamar mais atenção ainda. Então, eu acho um nome magnífico, no meu ponto de vista, é claro.
Bom, eu acho que sobrenome é ótimo, tem que quebrar em algum momento a gente tem que quebrar essa imagem, né? E com isso um programa oficial quebra essa imagem. Mas o que eu ia falar era sobre como o Ministério do Trabalho poderia fazer isso, né? Eu acho que sozinho não vai conseguir. A gente logo viu que tem que ter parceria com setores da educação. Sim. E do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Jacaré Lagarto. Posso responder? Claro. A aprendizagem, para o Ministério, nós funcionamos como intermediador, mas nós temos o Sistema S, que nós devemos e vamos nos aproximar, e nós temos o terceiro setor, as entidades formadoras, que nós podemos nos aproximar. Enfim, é algo que está nascendo aqui, é uma ideia que está nascendo aqui, esse arco específico da tecnologia, como eu estou dizendo, como eu já falei, nós temos outras vertentes dentro do nosso departamento, mas estamos aqui tratando de tecnologia, como viabilizar isso, se aproximando do Sistema S, se aproximando das entidades formadoras e focando em nichos específicos para que não possamos também perder o foco. Vamos começar a fazer um piloto para que 2017 seja o ano todo programado já para termos um resultado em larga escala. Esse é o plano. Espero conseguir, junto com a ajuda dos colegas, concretizar. Tá. Legal. Além disso, eu só ia dizer que acho que tinha que olhar também, lembrando, a ideia não é só de software livre, mas de todas as tecnologias abertas. A gente pensar que vai além, que vai o hardware, que às vezes o cara não tem emprego, porque tu precisa de todo um equipamento, todo um sistema, toda uma empresa para ter, e só tem o programador com acesso a tecnologias livres, né, no caso o software. Então, se a gente começar a pensar em incentivos para o desenvolvimento de equipamentos, a gente leva isso para outro nível, quebra um paradigma da economia, coisa fechada, que a gente já sabe. Então, pensar também, lembrar de todas as tecnologias livres. Posso falar? Estou aqui. Tá. Meu nome é Nara e vou falar pela academia, quem sabe seria uma solução para todos os problemas aqui discutidos. Agora, a Sociedade Brasileira da Computação acabou de criar uma comissão para discutir com o MEC a implantação da computação no ensino básico. Porque a colega ali tinha falado que nós temos um problema, não temos gente para contratar. A gente quer contratar e não tem. E aí eu digo uma coisa, nossos alunos entram 40 e se formam 7. Então a gente não consegue formar. Então nós temos uma vazão enorme desde sempre. Então a nossa ideia, e isso é uma bandeira que eu estou levantando já faz 2 anos, agora nós temos uma comissão formal para isso, é criar uma grande área na BNCC, eu não sei se o pessoal sabe aqui, atualmente no Brasil está sendo discutida a base nacional comum curricular, onde é que está se discutindo o que vai ser ensinado no ensino básico, e a gente está querendo criar uma grande área que é computação. Tem 4 grandes áreas, que é matemática, linguagens, ciências exatas e ciências humanas. Porque qual é o problema que nós temos? Eu sou professora de lógica de programação há 23 anos, eu dei aula aqui na França, então eu sei o que chega na faculdade nos últimos 23 anos, e o problema é que o que eles consideram difícil era coisa que era dada lá aos 12 anos. Então, gente, hoje minha bandeira é trabalhar com Olimpíada Científica. Os alunos que eu botei na sala de aula e ensinei computação aos 12 anos, hoje são os melhores olímpicos do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia do impacto que é isso. Então, o que nós da computação nós estamos propondo, gente, é ensinar uma habilidade que nós aprendemos. Quem aqui da computação sabe disso? Nós temos a capacidade de pegar um problema, separar em várias partes e resolver. A gente aplica isso no dia a dia. Então, o que a gente está querendo é pegar pessoas de 12 anos e fazer isso. Tá, gente? Então, se nós conseguirmos, eu estou aqui para pedir o apoio de todo mundo, porque a gente quer uma nova área, que todo mundo auxilie, que divulgue a importância de se criar computação no ensino fundamental, tá? E aí, falando sobre as meninas, tá? Então, nós temos 2 realidades, as poucas pessoas na computação, e dentro da computação nós temos 15% de mulheres. Então, hoje eu trabalho com um grupo que se chama Meninas Olímpicas, tá? Que nós estamos começando, vamos fazer um fórum nacional das Meninas Olímpicas, que é para incentivar meninas na área de exatas. Hoje, na Olimpíada Científica, para vocês terem uma ideia, 10% de meninas.
A coisa é tão crítica é que essas meninas a gente perde aos 12 anos, tá, gente? Todo mundo que aqui discutindo de ensino médio, de faculdade, a gente perde esses alunos aos 12 anos. Para vocês terem uma ideia, nas Olimpíadas de Informática, o ensino fundamental tem 12% de meninas, no primeiro ano do ensino médio, 5%, no segundo e terceiro, 2%, e no nível universitário, 0%, tá? Então, eu queria aqui divulgar e queria propor para nós discutir com o pessoal como é que a gente poderia fazer para começar a discutir uma política nacional de se colocar programação no ensino básico. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar brevemente, tá, Egino? Eu quero me apresentar. Meu nome é João da Luz, eu represento o Instituto Calabria e também sou membro da coordenação do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional, o FOGAP. Falando, então, a respeito da aprendizagem, que eu acho que esse é o assunto proposto aqui hoje, né? Que todos nós sabemos que a aprendizagem é dos 14 aos 24 anos incompletos, adolescentes e jovens, e também para pessoas com deficiência, que não tem limite máximo de idade, né? Mas, falando a respeito da proposta que foi apresentada aqui hoje, eu acho bastante pertinente, o nome também, ele é bem convidativo, a questão do cracker aprendiz, né? Hacker aprendiz. Mas eu quero dizer também que essa discussão que vai ser aberta aqui hoje, eu acho que é bem válido, para que então a gente não esqueça o nosso público da assistência. Porque quando se fala em inclusão social, também se refere à inclusão digital. E também nós não devemos esquecer os nossos jovens em situação de vulnerabilidade. Porque conforme o discurso que foi apresentado aqui através dos nossos amigos, né, eu acho que é fundamental a gente não esquecer este público específico. E levar em consideração que dentro das periferias existem também as entidades formadoras de aprendizagem, que além do Serviço Nacional de Aprendizagem, também tem as escolas técnicas e as entidades sem fins lucrativos, que desenvolvem um programa magnífico voltado para este público que não tem uma oportunidade. Tá? E também como sugestão que a gente pudesse reativar os telecentros, que são espaços que já existem, mas que estão sucateados e que deveriam ser, mais uma vez, serem utilizados, potencializados, para que então a gente pudesse cada vez mais fomentar a aprendizagem, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil todo. Maravilha. Bom, obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos, nosso tempo esgotou, na verdade já ultrapassamos o tempo. Nós vamos sair, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser levantar mais algum questionamento, eu vou ficar aqui à disposição, todos nós que compusemos a mesa. Eu convido a todos que queiram continuar essa conversa, o espaço da SL, que é o espaço logo em frente à secretaria aqui, é um espaço aberto. Então a gente pode, talvez, haverá pessoas lá, a gente vai se acomodando lá, incluindo as pessoas na discussão. Isso. Pessoal, muito obrigado, foi uma honra participar aqui e o depoimento de atenção de cada um de vocês me foi muito caro. Muito obrigado. Obrigado, Gino. Oi.